Stroessner. Não, mas Se perfeito. você pegar o ditador paraguaio, ele simplesmente era um pedófilo. Não, Estuprador e não, pedófilo. professor. Mas, por exemplo, mas como é que você, professor, essa aqui mandaram para o senhor, Landir. Como é que você vive com essas contradições? Che Guevara, ele é um revolucionário de esquerda, certo? Sim, certo. Uhum. Ele perseguiu homossexuais? Sim, há relatos que sim, Mas há como é que faz práticas que isso? sim. Mas tem gay que gosta dele. Mas aí que vem a questão. Olha só, primeiro... O Che Guevara, ele era perseguidor de gays? A primeira coisa é isso. Então, os relatos dizem que sim, documentos, alguma... Mas eu quero dizer o seguinte, ó, no fundo, se a gente for analisar, dentro do contexto histórico, quando que os movimentos LGBTs? identitários, LGBT. quando que esses movimentos, né, eles vão ganhar o protagonismo? Isso é muito recente, se for analisar Perfeito, historicamente. não, estou concordando com o senhor. Então, eu não posso exigir Do Che Guevara? do Che Guevara, por exemplo, o entendimento que nós temos hoje de sociedade, de Mas não faz muito inclusão. tempo, que o Che Guevara viveu, pô. Sim, mas não tinha... 40 anos. Não, mas não tinha essa vamos dizer, onda, né? Pode-se dizer. Não tinha essa ideia, não tinha essa concepção. Olha, é a mesma basta coisa. a gente Ó, lembrar professor que foi Landir. antes da década de 70, quando teve todo aquele movimento Justamente. de liberação O sexual, destoque, certo? o destoque, festival de destoque, é como se certo? você- sexo livre, rock and São roll. Francisco, né? Com toda aquela liberação sexual. Professor, Seria uma espécie assim professor de Landir, forçar. Mas você tá mexendo. Mas o pessoal falou pra me perguntar assim pro senhor: você tá mexendo em 2 pesos e 2 medidas. Vou te fazer uma pergunta e responde sim ou não. O Bolsonaro é homofóbico, sim ou não? Bolsonaro é homofóbico? Claro que é. Opa, Bolsonaro é homofóbico. O Che Guevara era homofóbico? Não. Não, vou te explicar Ele por quê. matava Não, gays, não. pô. Peraí. Vamos lá. A questão é o seguinte. Eu fechando Vamos lá, conversa de coisa séria. Vai, Então, fala. olha só. O conceito de homofobia, Certo. a ideia de homofobia, as lutas políticas contra a homofobia, Pode falar. né? Será que você... Vamos contextualizar historicamente. Você pode atribuir... Ele poderia ser encaixado como um criminoso, né? Um criminoso. É um criminoso, pode ser um genocida. Mas significa homofobia. Agora- Ódio e repulsa por homossexuais. Sim, mas aí é que tá. Esse termo, por exemplo, aporofobia, esse termo existe. Aporofobia? Não sei o que é isso. É a No mesma caso, coisa em relação a a pobres, repulsa né? a pobres. Eu nunca vi falar desse termo. Então, quer dizer, quem não gostava de pobre nos anos 70, você vai condenar ele por aporofobia? Não, professor, eu concordo com o senhor, mas eu vou dizer o seguinte. Mas Isso não é 2 pesos, 2 medidas. Mas o bolsonarismo, ele quer criticar aqui o movimento LGBT. Como que um gay usa o boné do Che Guevara? Mas pode usar o boné do Che Guevara. E do Bolsonaro? Aí que tá. Então, pra mim que você também acha, professor pode, Fábio? né? Porque, Não, pode olha, fazer o que eu vou- quiser, eu vou ser- eu vou lógico, ser quem faz o muito- que eu vou ser quiser. muito sincero com vocês. Pode também. Não, o que você acha, professor Fábio, Se a sobre gente isso? for pegar, por exemplo, dentre as pessoas que eu Augustinho já usa. convivi... Hein? O Agostinho O usa. Agostinho usa. Quem que é Agostinho? O Agostinho É é o o- maquiador da Da Micheque. Michelle. O da Mijoia. Enfim, eu esqueci o nome dela. Tá, continua. Mas vamos lá. Quando eu pego e penso, por exemplo, em termos de machismo, as pessoas mais machistas que eu já convivi eram mulheres. Mas o que é ser... Porque, nossa senhora, Peraí, como é agora que nós vamos- criticavam outras mas agora nós mulheres vamos com entrar uma nessa discussão. ferocidade Olha, eu, como homem, eu ficava constrangido. Tá, mas a conversa tá muito boa, mas a gente vai seguir nesse assunto agora. Mas Tá pro senhor, o que é uma mulher machista? Então, uma mulher machista, por exemplo, é aquela mulher que critica em outra mulher um comportamento que ela não tem coragem de criticar no homem. Ou que ela simplesmente utiliza como subterfúgio. Homem é assim mesmo. Mas quando a mulher pratica aquele mesmo ato, ela critica, Não, ela mas vamos esculacha. mas vamos pra prática. Aquela... O senhor concorda, professor? Concordo no seguinte sentido, porque assim, se você pegar o fato simplesmente de você ser... Olha só, o fato de você ser negro não significa que você não tem atitudes racistas. Claro. O fato de você ser mulher não significa que você... Machistas. Então, assim, o que nós estamos lidando aqui é com a complexidade das pessoas. O que eu vejo na extrema-direita? A extrema-direita é incapaz de entender isso que estamos dizendo, porque para a extrema-direita, ou você é isso ou você é aquilo. Você não tem possibilidades intermediárias no entendimento de mundo. É tudo muito preto e branco, né? Isso. Não existe... Aham. os 50 tons de cinza sem nenhuma analogia. Não existe Eu tô esse concordando, existe, professor. né? Mas eu tô dizendo o seguinte, professor. Mas
Mas o que você pensa de uma mulher? Ela sai, uma mulher hoje. Hoje é um mundo liberal. A mulher sai e fica com mais de uma pessoa na mesma noite. Você acha isso errado se você tivesse uma filha? Cara, eu vou mais além. Por que minha opinião é importante num caso desse? Não, mas porque Aí eu vou lá. Quem sou eu na fila do pão para dizer o que A, B ou C deve fazer na sua vida particular? Não, mas você é um estudioso de ciência. Mas você é um estudioso de ciência. Sim. Eu tô dizendo assim, uma pessoa que faz isso, homem ou mulher, pode contrair um IST. Mas pode. Por isso que eu sempre bato em cima, né? E a gente conversa muito sobre isso em sala de aula. Claro. Ó, sextou. Mas se proteja, meu filho, pelo amor de Deus. Tá. Porque se Deus o livre você pegar alguma coisa, eu vou brigar com você. Então eu sempre vou bater muito em cima. Mas você diz o seguinte, o machismo pra você, então, é uma mulher que acha certo um homem sair ficar com duas mulheres e não acha mulher certo fazer isso. Isso é machismo. É os dois pesos e duas medidas. Ela olha, a mulher tem que ser pura e casta. O homem é desmantelado assim mesmo, nasceu homem e tem que fazer isso. O senhor acha que é estranho? Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diziam muito sobre Castro Alves, né? Castro Alves morou um tempo no Recife, né? E diziam o seguinte, que ele quando ele ia sair para noitada dele, ele abria as janelas, né? Às 5 da tarde lá no bairro das Graças, em Recife, e dizia: paz de família, atenção, Castro Alves está indo para as ruas. Aí depois começou a surgir aquela história: cada um que segure suas cabritas.